Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Carlos Rodrigo. Hoje vou estar com vocês falando um pouquinho sobre inovação e tecnologia, né? Eu hoje trabalho há mais ou menos uns 15 a 20 anos com essa parte de tecnologia, venho desde quando não tinha computadores em casa e hoje você tem uma abundância de informações, né? Minha formação vem da parte de desenvolvimento de sistema, análise e estruturação de dados, mas tudo isso mais focado no trabalho dos últimos 4 anos em inovação. E aí vem a minha primeira pergunta para vocês. O que seria inovações para vocês? Vocês conseguem colocar no chat ou querem falar? O que seria inovar para vocês? Alguém se habilita a responder? Posso falar? Fique à vontade. A inovação muita gente entende como tem que ser algo novo, né? Mas não necessariamente algo novo. Pode ser uma melhoria, pode ser algo que você aperfeiçoe, né? Algum processo que você mude, que não existia antes. Enfim, mais ou menos por aí. Ou seja, não necessariamente tem que ser absolutamente tudo novo. E, na verdade, nada se cria, tudo se transforma. Mas você pode enxergar num processo algo que possa ser melhorado, algo que possa ser incluído, enfim, por aí. Não estou inspirada, não, Carlos. Mas Perfeito. Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Pintar uma parede de um estabelecimento, isso é inovação? não. Tem galera que está dizendo que é e tem galera que dizendo que não. Por que não? Sim. A gente está meio que numa divisão, é sim ou não? Né? Para mim, pintar parede não é inovação. Vamos no conceito básico de inovação. Se eu gero valor para o meu cliente, pode ser considerado inovação? Se o meu cliente muda a forma de acolher ele, um simples pintar a parede ela pode ser como pode não ser. E a definição que eu mais gosto é a definição mais simples. Inovar é gerar algo que vai gerar melhoria para o meu cliente. Um conceito mais simples de inovação seria isso. Vou passar um videozinho aqui, talvez não saia o som, mas para ter uma ideia. O vídeo tem som, Carlos? Ele tem som, mas não vai passar, não. Depois eu mando o vídeo para vocês. É só para ter uma noção, mais ou menos. É só uma musiquinha de fundo, só para entender o conceito dele. Isso é uma das coisas um videozinho do Google feito há muito tempo atrás, que eu acho uma das melhores inovações para mim, que aí até hoje é um dos motivos de eu pagar a conta do Google, que são pequenos pedaços de momentos da nossa vida que a gente vai deixando, vai gravando em vários lugares,
e o Google ele consegue compilar isso para você em vídeos, uma série de coisas. E é uma coisa simples, que era gerar alguns vídeos, e que me fez comprar a ferramenta deles. Então, uma coisa bem tranquila, que você vai tirando foto momentos e acaba... Por que eu comprei o Google, não comprei o OneDrive, não comprei outras ferramentas? Porque o Google, a parte de compactação dele, dos momentos, é um pouco melhor. Então, imagine, você está daqui a 10 anos, aí vem aquela mensagem dizendo assim, ó, nesse dia de hoje, há 10 anos atrás, aconteceu isso, isso, isso. É uma inovação simples, que qualquer um poderia ter feito, mas que gera um impacto tão grande. Imagine você pegar momentos que você, com o teu cliente lá, e adotar através de dados, ferramentas que você pegou aquele pedaço lá e mandou para o seu cliente. No último ano, você fez aniversário e comprou esse bolo aqui. Reviva esse momento, manda o bolo que foi feito para ele, por exemplo. Manda os produtos que ele comprou para aquilo lá, teve uma experiência agradável baseada no feedback. Então, assim, a gente tem um ciclo de como entra na parte de inovação, né? A gente tem os entusiastas, logo assim que sai a tecnologia, eles entram, então são os primeiros a testar, vão pegar as tecnologias com um custo mais barato, uma tecnologia incompleta, porém vão gerar uma melhor experiência para o seu cliente. Os visionários, aqueles que entram um pouquinho depois, que a tecnologia já está funcionando. O pragmático é aquele que só vai entrar quando estiver funcionando, essa coisa não é para mim. Talvez muitos negócios morram porque ficam esperando. Os conservadores só entram quando ela vai estar funcionando já realmente. E os céticos são aquele, eu sempre fiz desse jeito, porque que eu deveria mudar de fazer. Então, lembre, essa parte aqui dos entusiastas, qualquer tecnologia que vem, ele vai entrar. Eu estou muito mais nessa parte aqui de entusiasta e visionário. E as empresas, é uma parte tradicional, elas só entram quando está conservadores. Entrar nesse ponto aqui pode ser um prejuízo, porque, vamos pensar, quando o iFood saiu, aqueles que entraram depois, eles perderam bastante. Eles já tinham muita gente consolidada na plataforma, na parte de entrega. E falando um pouquinho, né? Aquele que entrou primeiro, ele vai ter todos os problemas, mas, em contrapartida disso, ele vai ser o primeiro. Então, ele vai ser mais conhecido quando o outro adotar, já vai ter mais familiaridade. Ou você pode ser o conservador, que não vai entrar só quando a tecnologia estiver boa, talvez possa ser um motivo de entrar tarde no mercado. Por exemplo, a gente tem alguns casos, por exemplo, da Kodak, que eles descobriram a parte da fotografia digital, eles não quiseram entrar no mercado digital de fotografia, porque o maior negócio deles era impressão de fotos. Eles não fizeram essa primeira onda aqui. E teve gente que só foi entrar depois de muito tempo. Então, a Kodak ela quase fale por causa disso. Tem o Black Belt, também é um outro caso, que eles entravam no mercado de empresas corporativas, era um telefone, e a Apple veio e entrou no mercado total, e as outras operadoras de fabricantes de celulares entraram e acabaram com isso. Então, assim, você demorar para entrar pode ser o fim do seu negócio. Aqui tem um exemplo bem interessante, por exemplo, a Embraer. A Embraer criou uma empresa separada chamada Embraer X, que é uma empresa do grupo, porém não segue todas as regras de compliance que uma empresa possa ter. A Embraer, por exemplo, para você aprovar um projeto, você vai ter que passar pela diretoria, uma série de coisas para chegar nesse ponto. Já a Embraer X, que é uma outra empresa, por exemplo, no caso de vocês podem, por exemplo, quero lançar um novo produto. Beleza, não vou lançar talvez com a minha marca, vou lançar com outro nome para poder utilizar, porque assim, eu tenho menos burocracia, se acontecer qualquer coisa, eu posso fechar aquela empresa e não acaba a empresa anterior. E existem negócios que são evoluções. Por exemplo, a Embraer ela vai produzir carros voadores, que já é uma tendência do futuro. E que seja ela que entre no mercado, mesmo que esse produto possa acabar com o produto anterior. Mas são coisas que a gente tem que pensar para não acabar a empresa, o negócio de vocês manterem-se competitivos. Por exemplo,
sei lá, se eu tenho só vendo salgado e todo mundo que está vendendo salgado só para festa, por que que eu não vou montar talvez um buffet? É uma evolução natural do meu negócio. E se todo mundo tivesse só buffet, talvez possa matar o meu negócio, não sei. Mas eu tenho abro uma segunda frente de inovação para melhorar o meu produto, para que ele possa, é, quando vier o futuro, talvez eu estar preparado para não perder, não apostar tudo, né? E aqui a gente vem falando um conceito de como implementar esse produto, né? Nesse problema aqui, falando um pouco de startup. Startup é uma empresa com base tecnológica para ter escala, né? E você aumenta a escala do teu produto, o seu custo se mantém. Essa é a diferença entre uma empresa tradicional e uma startup. Mas trazendo alguns conceitos dessa parte de startup para dentro do nosso mundo, beleza, eu vou produzir um salgado novo. Aqui nesse exemplo, eu queria sair do ponto A para o ponto B. Se eu entregar uma roda para o meu cliente, resolve o problema? Não. Se eu entregar 2 rodas, resolve o problema? 3 rodas, não resolve o problema. Então, assim, eu não faço entrega que meu produto não posso usar. Mas eu posso, por exemplo, numa fábrica de salgado, já criar uma nova coxinha lá, sei lá, uma coxinha que não vai ter massa, vai ter só frango. Pode ser, posso testar isso. Então, eu posso começar com uma mini coxinha até chegar no final e ter um produto com umas. Como é que eu posso dizer? Posso chegar a ter um kit de produtos na parte de gastronomia, mas eu posso começar experimentando só uma coisinha, vendo, boto no mercado e testo, pego feedback. Vamos supor que eu queira fazer um pão de fermentação natural. Cara, será que produzir um pão de fermentação natural seria algo muito complexo? Eu posso começar com coisas menores? É tentar trazer para o menor produto daquilo que eu tenho ideia e ir evoluindo ele naturalmente. Eu quero fazer um bolo confeitado, por exemplo, um donut confeitado. Eu começo pelo donut comum, por exemplo, um bolo, simplesmente eu testo só a massa do bolo, um bolo normal, depois eu vou confeitando, depois eu vou trabalhando ele, depois eu vou fazendo cake design, até chegar no bolo que eu queira gerar valor. Então, a ideia de construir é começar pelo skate, ele já começa a utilizar, já começa a se locomover, vai contando a experiência dele que ele está tendo com a minha marca, eu vou anotando isso, eu pego alguns clientes como teste, vou evoluindo, vou trabalhando esse feedback até chegar no produto final que eu acho que o mercado entrega. Então, eu vou ajustando. Por exemplo, chegou um caso que teve aqui no NAI, de uma pessoa que ela vendia, acho que saladas, alguma coisa assim, de comida, de quentinhas, e ela vendia um pacote de 12. E esse era uma coisa bem simples, talvez para ajustar, e talvez o empreendedor não pensou, que era, se ela vendia para a maior parte de pessoas solteiras, que moravam sozinha, uma embalagem de 12 me disse que eu tenho que comer isso aí quase 2 semanas. As pessoas não estavam mais comprando. Então, talvez se eu diminuísse o tamanho da embalagem para 3 ou 4, talvez eu conseguisse vender mais para essa mesma pessoa. Até porque ela não quer comer a mesma coisa todo dia. Então, são coisas pequenas que eu vou trabalhando durante o meu produto, entendendo a jornada do meu consumidor, para levar essa inovação. Estou criando uma embalagem menor, estou criando uma embalagem unitária. Talvez só isso seja inovação e consiga manter o meu negócio competitivo. Aqui, só para vocês terem uma ideia de tecnologias que está disponível para a gente usar a qualquer momento. Assim, isso aí é uma coisa bem antiga, hoje em dia, de novembro de 2021. Então, tecnologia é o que não falta. Mas o que eu gosto de falar muito é a tecnologia que não contribui para o bem-estar e o progresso da humanidade, ela é considerada sem valor. Para que eu vou trazer tecnologia, mudar meu produto, se não vai gerar um valor final para o meu cliente? Só porque eu quero, é para o meu ego? Eu vou levar tecnologia de acordo com o meu público. E aqui, falando um pouco sobre dados, lá atrás falavam que dados eram o novo petróleo. Alguém já ouviu essa expressão aí? Sim. Perfeito. A experiência do meu cliente, eu consigo medir ela através de alguns dados.
Por exemplo, se eu estou no Instagram, eu consigo saber quem está acessando a minha página, quem são eles, se está no Facebook, a mensagem que ele conversa comigo, se eu, por exemplo, eu vendo bolo para aniversário. Uma das coisas que eu devo fazer é perguntar quem está comprando de mim, de quem é o aniversário e qual é a data que é o aniversário. Por exemplo, se for aniversário de uma neta, por exemplo, você mandar mensagem alguns meses antes, já preparando e perguntando, aí vai ter nova festa, nós temos alguns bolos, com a preferência da criança. Isso poderia ser usado. Então, esse conjunto de dados ele é muito valioso para a gente. E hoje a gente produz só por dia, só para ter uma ideia assim de números, esse número deve estar bem antigo, 12 só o Twitter, antigo X, 12 terabytes. Então, assim, informação ela tem abundante. Isso aqui quer dizer, sei lá, mais de 10 mil computadores nossos juntos, a gente produzindo informação. Então, os dados estão disponíveis em toda a rede, basta a gente utilizar e sair um pouco do achismo. A gente pode ver, o meu cliente gosta de coxinhas à segunda-feira. Será que é segunda-feira? Se eu não tenho isso estruturado num sistema, essa parte de pedidos, cara, como é que eu preparo a minha produção para o final de semana, por exemplo? Quantos eu vou vender? Quanto, no mínimo, eu vou levar em média? Quanto eu tenho que comprar durante a semana? Quanto eu tenho que trabalhar? Quanto eu estou trabalhando para esse produto? Então, esses dados estão todos espalhados. O que faz sentido eu vender? Será que vale a pena eu ter um produto no cardápio se eu vendo uma vez por mês? Será que eu posso tirar esse produto? Será que eu posso simplificar o meu cardápio? Será que eu preciso vender essa quantidade de coisa? Quanto mais opções eu dou a uma pessoa, mais tempo ela demora para escolher. Aqui falando um pouco do futuro de dados nos negócios, né? Então, assim, é um número muito pequeno de empresa utilizando essa parte de dados. Então, se você entende um pouquinho, você já está um pouco mais à frente de qualquer pessoa. Variação de preço, se eu preciso, por exemplo, se eu vendo 10 Coca-Colas por dia, 10 refrigerantes por dia, qual é o meu mínimo que eu tenho que ter de estoque? Então, essas informações servem para isso. Não, eu preciso ter no mínimo 10, porque eu vendo todo dia 10. Se faltar isso, eu estou perdendo dinheiro. Se eu botar 8, eu estou perdendo, porque vai ter 2 clientes que vai lá. E muitos negócios acabam fechando por causa disso, por esse controle. Imagine o teu cliente chegando lá, por exemplo, tem o bolo de chocolate? Não, não tem não. Eu só produzi de milho, está sobrando milho, faltando chocolate. Esses dados vão me ajudar nessa parte de ajustar o meu negócio de acordo com a demanda do mercado. Dias de sol, eu vendo mais, sei lá, bolo. Chegou um caso, por exemplo, que estava fazendo uma pesquisa, né? E a pessoa só fazia compra em dias de chuva. E era uma atitude bem interessante. Por que ela fazia compra só em dia de chuva? Ela tinha um café e os dias de chuva era o dia que ela tinha menos movimento. Então, era o dia que ela conseguia se concentrar, entrar no e-commerce para fazer as compras. Isso foi comprovado. Então, tem vários casos que a gente vai trabalhando essa parte de dados, a experiência do cliente dele te devolver aquela mensagem que você recebe, por exemplo, de uma Amazon, como é que foi o resultado, a experiência daquele produto que você teve. Então, todas essas informações servem para o aprimoramento do produto. E muitas das vezes o cliente vai dizer, por exemplo, esse bolo estava um pouco seco, poderia ser um pouco mais molhado. Ele vai te dar esse feedback para você melhorar o teu produto e de maneira gratuitamente, porque ele gosta da marca. Ele quer que esse produto seja um pouco melhor para ele. Aí você vai pegar as informações que fazem sentido para você, vai filtrar, vai trabalhar, vai fazer um teste, vai mandar para ele, e aquela que não faz sentido, porque nem sempre o teu cliente, às vezes, vai ter razão. Aquilo que não faz sentido para o teu negócio, você vai descartar. Pode falar. Pode falar, Alessandro. Não estamos te ouvindo. Será que ela esbarrou sem querer ou ela está com o microfone? O microfone dela está fechado. Mas beleza. Vou continuar por aqui. Se quiser, você pode interromper. E só para ter uma noção dos dados criados, né? Você vem uma curva de 2005, né? E hoje
os dados produzidos nos últimos 2 anos. Os dados produzidos nos últimos 2 anos é o que a gente deve utilizar. Então, assim, a gente dobrou a produção de dados cada dia mais. Então, a gente vai ter que escolher que tipo de dado que a gente vai capturar para a gente vai utilizar. Se eu for querer utilizar todos os dados, talvez eu enlouqueça, talvez não faça sentido para o meu negócio, ou fique muito caro para isso. Mas eu recomendo que, assim, entenda o seu cliente nos últimos 2 anos. Quem são os seus clientes, para quem eu vendi, quem são essas pessoas, qual é o meu produto, aonde eu quero chegar, qual é a quantidade que eu vendi para eles. A gente gasta tanto dinheiro no marketing tentando buscar novos clientes, que talvez se a gente tivesse todos esses registros dentro de casa e refazer uma venda para quem eu já fiz, eu consiga encurtar isso. Na pandemia, durante a pandemia, quase todos os negócios que faliram, eles não tinham basicamente um cadastro de quem era o cliente. Como é que eu me comunico com o meu cliente? Se é por WhatsApp, o número dele, se é por e-mail, o e-mail dele. Eu não pergunto nada, eu simplesmente só vendo e não armazeno isso em lugar nenhum. As pessoas que tinham essa lista de clientes, né? E eu entendo que essa lista de clientes ela não pode estar, por exemplo, nas redes sociais, deixar diretamente nas redes sociais. A gente não pode deixar diretamente só no WhatsApp. A gente não pode deixar diretamente, por exemplo, no X, para quem vende pelo X, pelo Instagram. Por quê? Uma rede dessa que, por exemplo, a gente teve bloqueio do X. Como eu tive bloqueio do X, se a pessoa só me falava pelo X, pode ser que o Instagram saia um dia, pode ser que o Facebook saia um dia. E meus clientes são de quem? Aonde estão esses dados? Os dados são meus ou no Facebook? Como é que eu entro em contato para ele dizendo que, por exemplo, vamos supor que o Instagram ficou bloqueado por algum motivo durante alguns dias. Cara, eu posso dizer para ele, eu estou atendendo, sei lá, no WhatsApp, no Telegram, em qualquer outra mensagem. Eu tenho toda essa rede de contato, eu consigo mandar mensagem para ele me comunicando. Então, a maior parte dos negócios faliram porque não tinha como se comunicar. Por exemplo, alguns negócios que tinham, restaurante, mandou, eu estou fazendo quentinha. Eu mudei minha forma, eu estou entregando algumas quentinhas durante a pandemia. Você pode comprar comida congelada, não precisa, você pode continuar tendo a mesma coisa. E eles conseguiram sobreviver. E da onde vêm esses dados hoje, né? Basicamente, esses dados vêm de tudo quanto é lugar. Ele pode vir de uma câmera que está dentro do estabelecimento, ele pode vir das redes sociais, ele pode vir, sei lá, de dados de banco, por exemplo, dados de pagamento. Por exemplo, se eu vou aceitar cartão ou não na minha loja. Isso vem de dados de pagamento. Eu tenho um conjunto, se meus clientes, a maior parte, me perguntaram se eu vou utilizar cartão, por que eu não vou botar cartão? Eu vou perder venda? Se meus clientes, a maior parte, compram em cartão de crédito. Beleza, eu vou tentar procurar, vou analisar qual é o impacto disso nas minhas vendas e tentar negociar com outra fabricante, por exemplo, do serviço, né, outro prestador de serviço, uma taxa mais barata para poder melhorar a minha renda. Então, eu tenho dados de tudo quanto é lugar que eu vou ter que sentar, vou ter dados financeiros, vou ter dados de produto, vou ter dados do cliente. Meu cliente navega por onde? Por onde ele anda? Qual é a idade dele? Isso são os dados de onde vem os dados. Pode ser produzido de qualquer lugar. A minha produção, quando eu produzo às segundas-feiras, eu produzo melhor. Eu produzo mais quantidade, eu estou mais revigorado. Na terça, eu já estou menos. Então, como é que eu estruturo a minha produção? Quais dias que eu vendo mais? Então, tudo isso são as origens que podem ser infinitas de onde vêm meus dados. A questão é eu saber como eu vou utilizar esses dados. E como melhorar a vida das pessoas utilizando os dados. E como é que eu vou trabalhar isso aí, todo esse benefício para ter esses dados? Como eu trabalho isso? Como é que eu vou fazer isso no meu negócio? Por exemplo, no meu ambiente vamos supor que eu tenha uma lanchonete. Eu quero vender mais, eu quero combinar produtos. Que tipo de kits eu vou montar? Lembra que a gente tem os dados todos separados? Pessoas que compram hambúrguer e compram Coca-Cola. Pessoas que compram folheado, pessoas que compram sanduíches naturais, eles pedem suco. Eu começo a entender.
Ah, essas pessoas que vendem, que compram hambúrguer, uma alimentação um pouco, uma de fast food, eles preferem refrigerante. Então, eu vou fazer uma promoção para eles. Aí eu consigo negociar com o meu fornecedor, talvez uma promoção, sei lá, como, comprando o hambúrguer e a Coca, eu tenho um preço mais barato. Eu estou passando a vender os dois. Ah, no caso das pessoas mais que querem uma alimentação mais saudável, então eu posso pegar, fazer uma promoção com suco. Ah, as pessoas que comem sanduíches naturais, elas não pedem nada, talvez porque elas não gostam de refrigerante. Eu começo a entender isso e eu começo a colocar no meu cardápio, por exemplo, sucos. Então, você vai entendendo a jornada do seu negócio e montando ele a partir do que você possa entregar e mudar a vida das pessoas. Faz sentido para vocês isso aí, esse detalhe? São detalhes que vão passando, que estão na nossa frente, e muitas das vezes eu não consigo melhorar meu produto, ressignificar. Assim, eu vou entendendo. As pessoas preferem bolos mais doces. O que que tem? Bolos que são mais azedos, que levam outro? O que está acontecendo? Por quê? Aí eu vou ajeitando meu cardápio. Talvez valha a pena eu produzir. Eu posso entender, muitas das vezes, que acontece alguns casos, por exemplo, de eu ter produtos que não vendam. Por que eu tenho um produto que não venda? Por exemplo, vamos supor que eu venda bebida e tenha uma champanhe específica lá que seja mais uma das melhores do mundo, mais cara, uma garrafa gigante. Eu tenho isso na loja. Mas talvez eu não venda esse cara. Mas sirva para as pessoas tirarem foto. As pessoas que vão ali e tiram foto com isso acabam comprando coisa, elas vão ali para ver aquilo. Então, eu tenho produtos que muitas das vezes são só um chamariz. Eu tenho produtos que eu vou botar, talvez, o preço muito barato para vender, que eu não vou ter lucro, ou posso até ter prejuízo, mas toda vez que essa pessoa vai lá, por isso, ela acaba comprando outras coisas. Alguns supermercados usam isso. Então, eu vou estruturando, né? Aí eu vou falar um pouquinho agora de como eu me comunicar com meus clientes, né? As ferramentas de comunicações. Se você pegar, a maior parte das pessoas, elas não tem site. Site hoje, mesmo que você não queira ter nada, é imprescindível você ter, porque ele te dá um rastreamento no Google. Imagine que, como eu falei, as outras redes sociais, elas não tenham, acabam sendo, podem sair do site em qualquer momento, você pode ser denunciado, perder seu perfil. Então, a ideia é, se você tem um site, um mínimo. Mesmo que eu não faça um e-commerce, seja um prestador de serviço, eu tenho um site dizendo que eu tenho, para poder estar ranqueado no Google e aparecer. Desses sites, nenhum tem cadastro, a maior parte não tem cadastro de cliente para a pessoa pedir mais informações. E falando um pouco de inovação e tecnologia, por que não utilizar, por exemplo, a gente faz muitas campanhas e acaba trazendo um monte de cliente e a gente demora para responder. Por exemplo, se eu vendo bolo e eu quero um bolo para o dia seguinte, para o aniversário da minha filha, daqui a 2 dias, você me demora 24 horas para responder no WhatsApp, cara, eu não vou, uma resposta básica, eu vou procurar outro. E aí entra a parte de chatbot, perguntas básicas que podem ser, são rotineiras, você não precisa responder, você automatiza esse processo. Assim, sempre sendo humanizado com o cliente. Por exemplo, eu estou na experiência de um spa implementando um chatbot, a gente fez ele ser automatizado. Por exemplo, a gente pergunta, você é cliente? Beleza, o que você quer? Em qualquer momento, ele pode sair e chamar um atendimento. E se tiver fora do horário de expediente, eu digo para ele, olha só, a gente não vai conseguir te atender aqui, posso mandar um vídeo explicando para ele o que é o produto que ele quer e fazer com que ele possa comprar, porque a ideia das pessoas é estarem 24 horas possíveis para poder comprar. Se eu abro um e-commerce, abro um canal de WhatsApp, as pessoas querem resposta imediata em 24 horas. Então, se eu não consigo responder, eu tenho um problema. Eu, pelo menos, dar uma resposta dizendo para ele, olha só, aquela mensagem automática no WhatsApp, ó, estamos fora do horário de atendimento. Ele vai entender. É melhor do que ele não ter nenhuma resposta. Não publicam nas redes sociais, aqui tem alguns números, né? Fale conosco quando a pessoa quer perguntar alguma coisa, não tem. Não respondem em 24 horas. Imagine você demorar esse tempo todo
não coleta os dados de navegação, por exemplo, qual foi, por exemplo, no meu site lá, qual foi o serviço que ele visitou, para eu poder entender onde as pessoas estão entrando, quais produtos que elas estão procurando, para me focar nisso, quem são essas pessoas. Então, essa parte de comunicação é essencial e eu posso usar tecnologias para fazer isso. Eu tenho uma série de tecnologias que me permitam fazer isso. O chatbot é um deles. E tudo que a gente faz deixa rastros. Deixam rastros digitais, que é muito mais fácil do que, por exemplo, eu entrar na sua loja e sair. Você nunca mais vai saber quem sou eu. Mas na internet hoje eu tenho toda essa parte de rastros. E todos esses rastros a gente chama de conjunto de dados. São informações que eu vou utilizar. Agora, a pessoa entrou no meu site, entrou no meu Instagram, entrou em contato comigo no WhatsApp. Cara, tem informação que, ele pesquisou sobre mim. Ele quis saber quem eu era, até tomar a decisão dele. Eu vou atender qual cliente primeiro? Um cliente que só me mandou uma mensagem no WhatsApp ou um cliente que já consultou minhas redes sociais, já identificou os produtos? Qual que eu estou mais propenso para vender? Essas informações servem para isso. Assim, é uma questão de política. Eu já atenderia primeiro esse cara que comprou, porque ele está mais próximo. O que a gente chama o funil de venda, ele está mais próximo a comprar. Ele já entende quem sou eu. O outro, ainda vou ter que acolher ele e perguntar a ele, explicar quem sou eu, mostrar que eu tenho outros produtos, site e uma série de coisas. Então, isso se chama esse conjunto de dados. E agora a gente vai falar um pouco de inteligência de dados e criatividade para resolver problemas reais. Então, acabamos de ter um exemplo de um problema de inteligência de dados. Como eu me preparo para essa coleta. Então, se ele entrou pelo site, por exemplo, eu solto o que a gente chama de uma página só de promoção de coxinhas. Lá monto o que chama um hot site. Publico isso, faço um anúncio. As pessoas que vêm por ali, na teoria, elas vão querer coxinha, porque o anúncio que está ali é uma promoção. Eu consigo identificar que esse cara ele veio de lá e já consigo oferecer o produto certo. Além de coxinha, talvez eu tenha um outro salgado. Eu posso ir já apresentando, porque eu já sei que ele quer salgados. Mesmo que eu venda bolo e uma série de outras coisas. Então, eu montei uma campanha específica para fazer isso. E a parte de automações, né? Baseados, por exemplo, se eu preciso emitir notas fiscais de todas essas coisas, tem esses dados das notas, eu posso saber quem é meu cliente, entender quem ele é, fazer toda uma parte de pesquisa sobre ele, o que ele tem comprado comigo nos últimos no último ano, qual foi a última compra dele e já atender, por exemplo, vamos supor que eu tenho um chatbot. Aí eu vou perguntar para ele, por exemplo, vamos supor que eu venda bolo de aniversário. Ele está entrando em contato depois de, sei lá, quase 10 meses. Eu posso perguntar para ele lá, como é que foi o aniversário? Porque eu já sei que ele me identificou. Como é que foi aquele aniversário lá? Cumpriu tudo bem? Foi tudo ok? Ele vai te dar uma experiência. E posso me prontificar. Estou aqui, você faltam 2 meses para o próximo aniversário. Se eu vai querer fazer uma festa novamente, a gente tem esses temas aqui, aqui, aqui. Porque eu já estou com ele na minha base de cliente, eu sei quais são as postagens que ele fez, eu extraio essa informação, por exemplo, das redes dele. Vamos supor que agora a criança que ele esteja publicando uma foto com a neta dele de Pequena Sofia. E você tem o bolo de Pequena Sofia. O próximo aniversário dela é tal dia. Que tal fazer uma surpresa com o bolo da Sofia para ela? Então, começa a trazer esses dados que estão espalhados na internet e eles começam a fazer sentido para o meu negócio. Eu vou monitorando as trends que tem hoje no Instagram. Eu posso montar bolos temáticos, por exemplo, porque o pessoal está falando. Daquele momentâneo, aquela oportunidade, a oportunidade de vender. Vou montar na loja de salgado, vou montar um combo do Halloween, porque todo mundo está falando de Halloween. Vou montar um combo de Natal. Então, a gente vai ajustando isso com a inteligência. E como as pessoas estão vendo Natal, como as pessoas estão vendo Halloween, como as pessoas estão curtindo, qual é o meme do momento? Você pode montar o teu anúncio baseado no meme.
E aqui um pouco de como é feito esse planejamento, né? Identificar as necessidades do seu negócio. Quais são as minhas necessidades como negócio que eu tenho que ter? Quais dados que eu preciso ter para o meu negócio? Vamos supor que de bolo, eu preciso entender quantos bolos eu vendo por dia, quem são meus clientes, qual o próximo aniversário, se eu vendo bolo para festa, como é que está o mercado de festa. 2, quais informações que eu vou capturar? Eu vou capturar todas as informações e talvez tenha um custo muito grande, talvez de armazenamento, de captura, de análise, tempo de processamento. Quanto mais informações coletar, mais custo eu tenho para interpretar ela. Vou planejar, de acordo com as normas da LGPD, quais dados como é que eu vou combinar com o meu cliente, como é que eu vou trazer esses dados. Porque tudo eu posso trazer qualquer dado do meu cliente, desde que eu armazene de maneira segura e combine com ele. Não, eu estou coletando os seus dados aqui para te oferecer uma experiência melhor. E falando do Brasil, o Brasil é um país que as pessoas entregam os dados de qualquer maneira. Lá fora, as pessoas querem comunicar por um único canal. Por exemplo, o WhatsApp tem penetração de 97% hoje no negócio. Então, se o negócio não tem WhatsApp, basicamente você está fora. E aonde você vai se comunicar com esse cliente? Vai perguntar para ele, você quer se comunicar comigo aonde? No Instagram? Você quer me comunicar no WhatsApp, no Facebook? Qual o melhor canal para você? Para onde você quer se comunicar? Mas você pode ter isso tudo numa ferramenta de CRM e responder no mesmo lugar. Então, eu estou trazendo tecnologia para poder atender melhor o meu cliente. Um CRM, ele consegue identificar de onde ele está vindo, se eu tenho que focar mais no Instagram, se eu tenho que focar mais no WhatsApp, se eu tenho que focar mais no Facebook, é onde eu vou focar. Então, tudo isso vai no meu planejamento de coleta. Se eu não faço esse planejamento e não coleto, eu não consigo ir para o segundo passo, que é estruturar essas informações de maneira que eu possa entender. Por exemplo, se eu pegar todo o histórico de navegação de um cliente, entregar para muitas pessoas, não vai fazer sentido. Mas se eu entregar, por exemplo, dizendo, ele acessou tal dia o produto X, ele voltou tal dia o produto X, ele tem um tempo que ele vem monitorando o seu produto. Será que vale a pena fazer uma oferta para ele, mandando desconto, impulsionar essa venda? Se eu não estruturo essa informação, eu não vou saber depois como comunicar com esse meu cliente. Aí a gente pode, não precisa a gente fazer isso. Existem modelos matemáticos que conseguem fazer uma predição. Eu pego meus dados de vendas, por exemplo. Se eu tenho todos os meus dados dos últimos um ano anotado do que eu vendi, eu posso pegar esses mesmos dados, esses produtos, aplicar alguns algoritmos matemáticos que vão dizer uma previsão de quando eu posso vender, quanto eu vou vender no próximo ano. Aí pode entrar algumas coisas que são feriados, que são datas sazonais, o clima. Ele pode utilizar esse dado de vendas baseado no clima. E você pode entender que, por exemplo, em dias mais frios, você vende mais caldo. Em dia mais quente, as pessoas não compram caldo. Então, eu vou produzindo meu negócio, eu vou ter produtos, se eu só vendo caldo, por exemplo, nos dias de calor, minha venda vai ser muito baixa. Eu vou ter que encontrar alguma maneira de ter outros produtos que posso substituir nesse momento, que são sazonais. Muitas marcas lá não são produtos que são sazonais, que só vai ter aquele período. Por quê? Teve um estudo, aplicou alguns algoritmos, entenderam que possam ter aquilo ali. E, por último, ter dados apresentadas. Isso eu contando pode ficar um pouco complexo, mas você imagina se eu tenho telas que eu posso ter gráficos e onde eu posso ter esse indicador de maneira visual. Como é que estão as minhas vendas hoje? Está abaixo ou está acima do esperado comparado com a venda do mês anterior? Eu estou na metade do mês e não vendi tanto comparando com o mês anterior. O que eu posso fazer para bater essa meta? Então, você vai ter um dashboard visual. E a primeira parte, a gente fala de gente. Isso aqui não tem como uma pessoa fazer. Isso aqui é você, dono do seu negócio. Identificar as necessidades e quais informações você precisa. Essa outra parte, a tecnologia faz. Você pode realmente aprender a fazer isso, fazer essa parte, captura, tecnologia. Existem diversos cursos
Mas você também pode contratar pessoas que possam te auxiliar a trazer essa tecnologia e poupar o seu tempo. Então, aqui, toda aquela parte de preparo, quanto eu vou vender, planejar, talvez se você organizar esse processo de coleta, organizar tudo, você tenha isso em instante. E você não demore tanto tempo para tomar essa decisão. Porque imagina, eu estou analisando se eu vou para a feira ou não. E eu demoro tanto tempo que a feira já passou. Demoro tanto tempo decidindo, porque eu tenho que juntar essas informações para ver se eu tenho capacidade de produzir, qual produto que eu vou levar, e acabo demorando e perdendo o que a gente chama o time para lançar o meu produto. Aqui é um pouco de cultura analítica, né? Que as organizações estão, a maioria está aqui em Data Courage. Eu acredito que esteja em Data Negation, né? São organizações que não acreditam em potencial de negócio até o último nível, que é o Data Drive. Então, tudo que eu venho falando aqui é o Data Drive, que é tomar decisões com dados. Utilizar os dados a favor do seu negócio. É uma cultura que eu pego tudo que eu puder anotar e fizer sentido para me usar no futuro, por que eu não vou anotar isso? Por que eu não vou olhar quem é a pessoa, quando comprou? Até quando eu for tomar a decisão, vai ser mais fácil. Fulaninho compra todo mês essa quantidade aqui. Todo mês eu posso chegar para ele, por exemplo. Eu entendo que toda segunda-feira, João entra e faz um pedido de 10 salgados para ele. Eu posso entender melhor o que acontece. Vamos supor que eu analisei os últimos 3 meses, ele fez essa compra. Eu posso entender com ele e fazer o seguinte. O que eu quero é previsibilidade de receita. É quando eu ter já a venda realizada. Se ele, a cada vez que eu vendo, ele me paga, ele pode comprar de outro. Concorda? Imagina se ele compra toda quarta-feira o mesmo produto lá, por que eu não faço para ele uma assinatura, onde eu premie ele por ser um cliente fiel, sei lá, dou um desconto de 10% e garanto a venda e recebo esse dinheiro antes. Aí eu posso fazer um investimento financeiro, posso ter fluxo de caixa e já sei que eu já vendi. Então, a minha produção já está vendida. Isso é um conceito de data drive. Eu posso fazer isso. E olhar qual é o impacto da tecnologia no meu negócio. Por exemplo, eu estou fazendo um bolo. Cara, eu bato manualmente. Será que eu bater manualmente, qual é o diferencial disso? Vai mudar o meu bolo? Vai deixar de ser artesanal? Vai mudar a entrega que eu estou fazendo para o meu cliente? Eu tenho que avaliar. Se eu utilizar uma batedeira, por exemplo, vai mudar o resultado final do meu produto? Eu vou ter escala? Eu tenho que avaliar se eu vou trazer ou não tecnologia para esse negócio. E a tecnologia tem várias que eu possa utilizar, sejam elas digitais, sejam elas na minha produção. O processo de embalar o meu sanduíche, se eu comprar uma máquina que faça esse processo de embalagem, vai mudar as embalagens? Eu vou perder o carinho que eu tenho com o meu cliente? Ou eu posso combinar, por exemplo, a reserva ela tem lá toda a parte de embalagem da roupa, né, que são as caixas padronizadas, provavelmente essas caixas ela vem em escala industrial, né, para ter custo, mas quando a pessoa que embala, a pessoa bota o cartãozinho dela e escreve alguma coisa. Eu estou usando a tecnologia da embalagem, mas ao mesmo tempo personalizando com um toque humano. Eu posso utilizar esse impacto é grande. Esse bolo aqui eu fiz, quem fez foi fulaninho, tais, que fizeram isso aqui para você. E deixar uma mensagem positiva para um cliente, por exemplo. Isso pode ser, estou combinando em tecnologia, estou analisando o impacto da tecnologia e estou trazendo outros elementos que é a parte humana do meu negócio. Porque se fosse para comprar só online, por exemplo, ele compraria em qualquer lugar. E quem está comprando de mim? Que diferencial eu posso ter além da tecnologia? Algumas vantagens de você ter inovação, né? Que você permanece competitivo, aquilo que você talvez demoraria tanto tempo para realizar
Por exemplo, se eu tenho um restaurante, cortar as coisas, cortar a batata, se eu compro um maquinário, eu reduzo o tempo, então eu reduzo meu custo. Gerar nova receita, cada vez que eu personalizo um produto, eu agrego valor, eu posso cobrar mais dele. E o que eu acho mais interessante, como eu posso melhorar a experiência do meu cliente. Hoje tem um conceito chamado, por exemplo, para quem tem loja, por exemplo, de roupa, por exemplo, as pessoas hoje podem comprar online. Elas vão na loja porque elas querem alguma coisa, elas querem talvez socializar. Tem um caso de um banco que eu vi numa última palestra aqui nos Estados Unidos, que o banco hoje é 100% digital. A maior parte das pessoas usam o banco 100% digital. E o banco, as agências deles ficaram inúteis. Para que eu tenho um monte de agência? E esse banco ele não tem caixas. Ele tem espaços de cafés onde as pessoas vão para lá, espaço de cowork para poder trabalhar, e eles vendem café. Eles não vendem banco, não estão vendendo serviço financeiro. Serviço financeiro eles vão usar pelo app. Mas a experiência das pessoas se encontrarem naquele café, ser um ponto de encontro social, talvez seja isso. Se você vende só pela internet, talvez possa ser, por exemplo, loja da Samsung. Se você olhar, tem loja da Samsung que não vende, já está ali para demonstrar os produtos. Aí eu estou falando um pouco de educação. Talvez você tenha loja para ensinar, por exemplo, se eu vendo artesanato, talvez naquela tenha um ponto de venda não para vender, mas para que traga as pessoas para ensinar elas como fazem artesanato. Então, tem coisas que eu posso melhorar a experiência do meu cliente. E com isso eu tenho alguns novos desafios, né, quando eu estou na inovação. A minha falta de experiência, né? Aí vem e volto lá naquele detalhe lá de como as startups constroem. Eu vou ter falta de experiência com o meu novo cliente, com a minha nova inovação, mas eu posso vir fazendo aos poucos, eu não preciso fazer uma mudança radical. Quais recursos que eu vou precisar? E um dos é aceitar a mudança. Se o mercado está mudando, se o meu cliente está mudando, eu tenho que acompanhar. Não tem como eu ir contra a experiência do meu cliente. E muitos negócios acabam morrendo, por exemplo, por causa disso. Se eu perguntar para vocês, quem quer ser sócio de mim numa locadora? Alguém vai querer uma locadora de vídeo? Perfeito. Ninguém vai querer hoje. Mas se eu falar que, por exemplo, uma Netflix, uma Amazon, um Max, eles são locadoras de vídeo, eles mudaram a forma de entregar, mas o produto continua o mesmo. Que experiência que eu posso mudar no meu produto, que eu posso entregar de forma diferente para o meu cliente? Eles aceitaram a mudança. Então, foi o caso da Blockbuster. A Blockbuster faliu, porque ela não acompanhou a mudança da Netflix, porque eles não entendiam que a Netflix, que as pessoas iam utilizar aquela filmes por streaming, porque na época a internet era muito ruim, mas as coisas vão evoluindo, eu vou preparando para a mudança. Então, eu vou aceitando que hoje eu gosto de comer salgados quente e hambúrguer quente. Beleza, você gosta, mas muitas pessoas hoje, com falta de tempo, preferem entrega. Vai mudar um pouco a qualidade do meu produto? Acredito que sim. Como é que eu procuro a melhor embalagem para deixar ele mais próximo do que ele está feito aqui? Para ele comer, ter a mesma experiência que ele está comendo dentro do meu estabelecimento. Se eu produzo uma maionese específica lá, que as pessoas vão lá por causa dessa maionese, como é que eu mando essa experiência para casa do meu cliente? Não, só vai ficar bom aqui porque existem alguns recursos que tem que ser aqui, tá? Como é que eu transformo isso porque as pessoas não estão indo mais, porque elas estão sem tempo e estão preferindo pedir, ou talvez seja por violência, seja outros fatores que você não tem controle. Como é que eu continuo? Se eu não aceitar essa mudança, talvez meu negócio possa falir. E esse é o passo que eu digo, né? Está aberta a mudança. Ouvir o cliente. O que eu vou fazer? Começa de dentro. O que eu posso melhorar? Não entender essa crítica como uma crítica pessoal, e sim uma crítica de mudança, que eu possa melhorar. E outra coisa, qualificar a equipe. Só tem eu. Cara, fazer curso, como vocês estão fazendo aqui, essa formação no NAI. Encontrar, conversar com outras pessoas, ver se eu posso fazer parceria para tentar montar essa minha equipe. Por que eu preciso produzir tudo, fazer do início até o fim?
Por que eu não encontro um parceiro que possa fazer uma metade, por exemplo? Por exemplo, se eu vendo pão natural e eu faço com fermentação natural, cara, será que eu posso comprar essa fermentação natural de alguém e focar só em fazer o pão? Pode ser através de parceria, posso trazer gente que possa fazer isso, ou eu vou ficar sobrecarregado fazendo tudo isso? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre qual mídia social eu vou escolher. Qual mídia que vocês escolheram? Qual que seria a mídia que hoje vocês escolheriam para utilizar? Estaria em todas? Não estaria? A questão é, aonde está meu cliente? Para quem eu estou vendendo? E existe algumas coisas que a gente precisa entender. LinkedIn, por exemplo, é venda B2B, que seriam venda para empresas. Mas empresas são pessoas. Não, você não vende para empresas, você vende para pessoas. Hoje, a mídia mais tranquila que eu vejo assim para o meu negócio seria o Instagram. É onde estão meus empreendedores, falando do meu negócio. Aonde estão meus empreendedores? Que são pessoas mais velhas que estão começando os meus negócios. São pessoas acima dos 30 anos até uns 50 que queiram recolocação. Então, eu acabei estudando isso. Então, talvez o Instagram faça mais sentido para mim. Eu estou vendendo para jovens, quero vender doces para jovens. Cara, talvez o TikTok, porque o Instagram não seja o melhor lugar. Para uma galera mais séria que eu vendo, talvez o Facebook. Então, não existe mídia ruim. Eu escolho a partir dos dados que eu tenho, da onde, lembra que eu falei lá atrás da captura de dados? Por onde esses clientes estão entrando? Se eu não tenho isso estruturado, eu vou ficar prospectando em qualquer uma. E como é que eu vou montar o meu conteúdo? Eu vou falar um pouco mais para frente do que a gente pode fazer em cima disso. Eu tenho que olhar para a mídia de acordo aonde está o meu cliente. Não consigo manter todas. Escolha uma, mas faça bem feito. É melhor um bem feito do que vários mal feitos. E eu tenho capacidade de responder eles, porque eu posso criar, por exemplo, um anúncio, uma campanha que tenha 100 clientes. Se eu só tenho capacidade de atender 10, faz sentido eu criar essa campanha, eu vou criar uma frustração para a minha marca. Então, nem sempre crescer ou escolher estar sempre no Instagram, talvez seria bom para o meu negócio. Então, eu tenho que avaliar isso tudo. E como é que eu avalio isso? Com dados. Qual canal que eu devo escolher para vender? Será que é o Facebook? Será que é o Instagram? Será que é o LinkedIn? TikTok? Posso estar no Marketplace? Marketplace, a gente está falando de Amazon, iFood, Mercado Livre. Vou ter meu e-commerce próprio? Será que vale a pena eu ter meu e-commerce próprio? Será que eu vou fazer com que as pessoas saiam, por exemplo, de uma Amazon e venham para o meu e-commerce? Pode ser que sim. Será que se eu criar um e-commerce, eu vou ter a credibilidade logo? Eu posso tentar credibilidade com selos. Por exemplo, Reclame Aqui. Eu quero botar meu produto novo no mercado. Talvez faça sentido eu estar no iFood. Eu lançar no iFood, por exemplo, o McDonald's está no iFood. Eles entenderam que os clientes são do iFood. Eu posso oferecer lá. Mesmo que eu pague uma taxa maior, talvez seja uma visibilidade para mim. É melhor do que eu investir, talvez, trazer no Instagram. E quando eu estiver entregando, eu mandar para eles dizendo, eu tenho um aplicativo aqui, quer vir falar comigo? E eu utilizar de estratégias de canais, combines de canais, para que eu possa vender. Se o iFood ele me traz bastante venda, eu não tenho por que sair dele porque só estou pagando taxa. Eu ajusto meus preços em cima disso, na parte financeira que a gente falou na parte passada. Eu posso aumentar uma gama de produtos. Quando eu estou no iFood, a diferença é, os dados são do iFood. Eu não sei quem é esse cliente. Quando eu trago ele para um outro caminho, que é o caminho da minha rede, do meu aplicativo, eu sei quem ele é. Eu posso atender ele melhor. Mas eu vou escolher o canal de acordo com os dados, da onde meu cliente está vindo. E eu vou abrir novos canais de acordo com as pessoas que estão pedindo. Já pensou em vender? Por que você não faz conteúdo para o TikTok? Guarda essa ideia. Coloca um, coloca dois, e vai testando. O TikTok está vendendo. Eu posso pegar o mesmo conteúdo e retransformar ele várias vezes. Fazer de forma diferente o mesmo conteúdo e ter uma escala de
de programação de publicações, por exemplo. Hoje às segundas eu falo de bolo, à terça eu falo de café, vou dando dica, vou criando que as pessoas possam entrar na minha rede, para aí sim eu ter um gatilho de fazer uma venda para ele. Eu posso explicar como meu produto serve, como eu posso combinar o meu produto para quem vende serviço, posso explicar qual serviço eu faço, posso ensinar as pessoas a fazerem esse serviço. Quais ferramentas eu devo utilizar? Tem uma série de ferramentas que eu posso usar, desde um RP, para controlar toda a minha parte de... Um RP nada mais é do que uma ferramenta de gestão, onde eu vou ter meus pedidos, eu vou ter as minhas vendas, eu posso ter minhas ordens de produção, eu posso ter minha parte bancária estruturada num único lugar. Eu vou ter um único sistema, por exemplo. Que contas vencem hoje? Cara, eu posso saber se eu vou antecipar, por exemplo, vendas no cartão de crédito ou não, para fazer um planejamento financeiro. O RP pode ser uma das ferramentas. Como eu vou falar com o meu cliente? Eu vou fazer live, eu vou chamar ele para uma reunião, vou chamar meus melhores clientes para uma reunião, explicar para ele como é que funciona o meu serviço. Tem tantas pessoas me perguntando como é o meu serviço, o que você acha de eu convidar eles para uma aula, por exemplo? Se eu vou convidar eles para uma aula, fazer uma apresentação online, o que eu posso utilizar? São algumas plataformas, eu tenho Zoom, eu tenho Teams, hoje a gente está usando o Meet, que a gente acha mais fácil. Vamos usar o Meet para explicar o meu produto, fazer um grupo pequeno de 10, 20 pessoas para me explicar, e ali eu faço um planejamento de vendas. Qual ferramenta que eu vou conversar se eu tenho mais de uma pessoa na minha equipe e não trabalha no mesmo lugar? Eu vou conversar com ela como? Eu posso usar um Slack, eu posso usar um Teams. Aqui não está, mas eu posso usar um grupo de WhatsApp para me comunicar com a minha equipe. Qual ferramenta que eu vou estar utilizando para eu poder estar comunicando? E com isso eu vou gerando dados, eu vou tendo sempre as coisas direitinho. Software de gestão de projetos que eu posso utilizar para quê? O meu planejamento. Aqui eu tenho alguns, por exemplo, como é que eu usaria o Trello, por exemplo, para a parte de organização da parte de comida? Agendar tarefa de compras. Eu vou planejar que tenho que fazer compras às segundas-feiras. Porque segundas-feiras é o dia que o mercado está mais vazio. Eu vou planejar a produção às quintas-feiras, porque eu vou ter feira no sábado. Eu vou planejar a minha parte de publicação das minhas redes sociais às quarta-feira. Então, eu vou pegando várias ferramentas que vão me ajudar no meu dia a dia. Porque quanto menos eu pensar para tomar decisão, é mais tempo que eu tenho produtivo. Então, se eu paro uma vez por semana e faço essa organização, eu vou saber o que eu fiz depois no passado. Eu posso repetir simplesmente a semana. Aquela semana foi boa, tudo funcionou. E eu vou olhando para o passado, o que não deu certo. Se eu não anoto, se eu não sei, quando eu comprei, quando eu fiz compra, que mercado que eu fui? E eu vou ajustando isso. Aqui algumas ferramentas que a gente pode utilizar para a gente armazenar nossos dados de maneira segura. Por exemplo, eu quero armazenar a lista de meus clientes, dos produtos, as fotos que eu fiz. Eu posso usar um Google Drive, um Dropbox. São as fotos que futuramente eu tirei dos meus produtos que eu vou fazer uma postagem. Eu posso pegar uma foto antiga. Cara, esse aqui foi lembrando, na época, por exemplo, que agora está na parte de Halloween. Esse aqui foi do ano passado que eu fiz. Olha que lembrança legal que eu reuni. Aniversário da minha marca. Olha só como é que foi o aniversário passado. Eu posso vir contando uma história durante uma semana, por exemplo, de como foi o aniversário que a gente prepara para você vir para a minha loja ou experimentar os produtos novos. Como é que foi a jornada de preparação até chegar no produto final? Eu posso vir contando como é que eu cheguei nessa receita, como é que eu construí esse bolo, um passo a passo, montar aqueles vídeos legais que você pega e vai acelerando o processo. Então, todo dia eu vou filmando uma parte até chegar no produto pronto. Supor que o meu produto demora alguns dias para ficar pronto de artesanato. Eu vou filmando todo dia uma parte. Olha que legal. Então, eu posso armazenar nessas ferramentas. Eu quero trabalhar com a minha equipe para ter novas ideias. Eu posso usar o Miro, que é um quadro branco. Você pode botar post-it lá. Eu tive uma ideia, vou colocando lá. E um dia, quem sabe, você pegar e trabalhar isso. Eu tive uma ideia de montar um bolo para o verão, bolo fitness.
Eu vou botar lá essa ideia. Porque muitas das vezes na correria a gente acaba se perdendo. Eu revisito de tempos em tempos e faço esse trabalho em cima disso. Aqui algumas ferramentas que a gente tem também da parte de segurança, um bom antivírus. São coisas que eu tenho que ter para a minha marca. Imagine se eu for atacado e roubar a lista de todos os meus clientes. Roubar esses dados. Imagine roubar todos os dados dos últimos produtos que eu produzi, que eu uso. Roubar meus dados bancários, que são alguns ataques. Imagine tudo isso. Se você tem uma ferramenta para se proteger, roubar a fórmula secreta do meu salgado, essa parte vazar. Então, tem que estar protegido. Então, existem algumas ferramentas que você pode ter nisso aí. E sempre fazer um backup, né? Mas o backup, você teve algum problema, seu computador queimou, por exemplo, minha casa, o vizinho do lado teve incêndio, e eu tive que entrar para buscar meu notebook, porque na época não tinha essa parte de backup. Estava perdendo fotos da minha filha, coisa que nunca mais ia ter. Eu não conseguiria repor de novo. Então, qual a importância do backup para a minha empresa? Quais os segredos que eu tenho que eu preciso investir nessa tecnologia para guardar? Aquela receita da minha avó está anotada lá, que eu só tenho anotado em um lugar. Será que eu lembro, se vou lembrar sempre de cabeça? Então, eu vou criando essa estrutura de backup. E, por último, falar um pouco sobre a parte de futuro da tecnologia, inteligência artificial, nuvem e Big Data. Para quem não conhece, é um conjunto gigantesco de dados, que é o que hoje é utilizado pela IA. Falando um pouquinho o que é inteligência artificial. Inteligência artificial nada mais é do que a gente utilizar algoritmos matemáticos para trazer respostas para a gente. Aqui eu vou trazer um pouco de exemplo de inteligência artificial, como ela pode nos ajudar no nosso dia a dia. Eu vou estar usando, por exemplo, o ChatGPT. Aqui eu vou abrir. Crie um anúncio de coxinha. Ele está criando aqui. Será que é isso aqui que eu quero? Será que é essa a história da minha marca? Mas ele fez o que eu pedi. E hoje existe no mercado uma coisa chamada engenharia de prompts, que é como eu escrevo essa parte. Segundo a minha receita de coxinha vem de gerações, vem de 3 gerações anteriores, são produzida apenas são produzidos de forma artesanal e leva todo o amor e carinho da nossa equipe. Monte um anúncio de coxinha onde o produto seja uma forma de entrega de carinho para o nosso cliente. Ele vai montar um outro anúncio. É a mesma inteligência artificial. E olha como o anúncio mudou. Imagine uma receita que passa de gerações em gerações, feita à mão, com todo o cuidado e amor que o tempo só pode aperfeiçoar. Nossa coxinha é mais que um salgado.
é um abraço em forma de sabor, preparado com uma receita familiar que carrega a história de afeto de 3 gerações. Por que nossa coxinha é tão especial? Receita caseira, artesanal e recheada de tradição. Ingrediente fresco, preparo cuidadoso feito por uma equipe apaixonada. Todo amor e carinho para você sentir de cada pedacinho. Imagine se eu pegar essa mesma que eu fiz aqui e trocar. Vamos supor que eu vendo a quibe também. Eu já escrevi toda a minha parte da que é inteligência preferir. Ele vai escrever similar. E eu estou dialogando com a inteligência. Agora, combine as duas experiências e monte um kit para um kit dizendo que os dois salgados são um casamento perfeito, utilizando uma linguagem mais informal para um público jovem e descolado. Vamos ver o que ele vai gerar. Ele já começa a mudar a linguagem. Então, saber utilizar a ferramenta é disponível para todos eles lá. Agora, sugira postagens. Aí aqui eu especifico a ferramenta que eu vou utilizar para o Instagram, para os próximos. Sugira postagem para o Instagram, sendo uma postagem por semana para os próximos 2 meses. E ele vai montando toda uma estrutura para mim de o que fazer, de como postar. Aí você vai ajustar para o teu negócio, tudo direitinho, e ele vai, por exemplo, ele começa dizendo que é um kit perfeito na primeira semana, a segunda semana ele vai focado em tradição e carinho, fotos de mãos preparando salgado, mostrando o processo artesanal. Então, você está lá na tua linha de produção, lá de salgado, por que você não pode tirar uma foto? Ele já está te sugerindo, por que você não vai publicar? Aí ele fala no terceiro, um desafio quibe coxinha, então tu vai movimentar a sua rede. Então, assim, ele vai te ajudar nisso aqui. Eu não preciso perder tanto tempo, se eu não sei, fazendo isso. Mas a inteligência artificial, ela nasce como um complemento. Todo mundo vai utilizar ela. Então, as pessoas estão usando. Hoje, 54% do teu conteúdo é baseado hoje já em IA. Salgado com história, vai dizendo depoimento de cliente, você pode ligar para o teu cliente e perguntar para ele fazer um texto, contar um pouco da história sua, como você chegou aqui, de tempos em tempos você vai refazendo essa história, até chegar numa promoção do mês. E eu vou trabalhando, por exemplo, posso pedir assim, monte uma receita que misture
quibe e coxinha, por exemplo. Aí ele vai tentar fazer vai tentar fazer algo. Ó. Então, muitas das coisas a inteligência artificial pode nos ajudar. Só que tem que ser usada com carinho e com muita responsabilidade. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui interessante. Código, produto, quantidade, valor, venda. Um, dois, três, quatro, cinco. Quibe, coxinha, tem enroladinho, hambúrguer, sanduíche, 10, 30, 40, 56, 200, 150, 40, 600, custo, 150, 140, 120, 300. Vamos ver se vai funcionar. Não. Analise as vendas e me diga qual produto é mais lucrativo. Enquanto ele está analisando aqui, então, ó, monte uma lista de compras. Ele vai me ajudando a fazer as coisas todas. Monte uma curva ABC. Curva ABC são os produtos que mais vendem, são A, produto B, são os que mantêm, para quem não tem conhecimento sobre isso. Então, ele vai analisar quais são os produtos que têm a melhor análise. Ah, ele não está com a classificação. E eu cheguei ao meu limite de dados. Mas eu tenho uma outra inteligência que é do Google, que se chama Gemini. Mas ele consegue me ajudar em a mesma coisa. Se eu pegar o texto inicial que eu estava fazendo lá e colocar nele, essas são as generativas, é que eu posso conversar com ela. Esse ele vai gerar imagem, entendeu?
ver se ele vai fazer. Vamos ver. Aí eu tenho o DaVinci, que é uma outra inteligência artificial. É uma inteligência artificial mais voltada para a imagem. Vou entrar com a minha conta. E ele vai gerar 3 imagens baseadas no que eu escrevi. Então, se você não tem ideia para gerar imagem, ele já vai fazendo, tá vendo? Eu posso usar imagens geradas só como meramente ilustrativo. E olhando para a tecnologia, pode ser tanto uma oportunidade, como pode ser uma ameaça, né? Então, se eu depender, se eu não me atualizar, ela pode ser uma ameaça. Se eu utilizar de forma correta, ela pode ser uma grande oportunidade para mim. E, aliás, pensando no futuro do seu negócio, para onde você está olhando? E eu tenho uma frase de um amigo meu, que a Mariana também conhece, que é: não existe mais empresa dividida por categoria. Todas as empresas serão digitais, atuando em vários segmentos em todos os estágios do negócio. Você pega hoje a Magalu, ela trabalha, não é mais um mercado, não é só um marketplace, ela vende tecnologia, vende uma série de coisas, a Amazon, a mesma coisa. Então, a sua empresa, ela não precisa necessariamente só vender salgados. Você pode ensinar, você pode fazer cursos pela internet, você pode fazer uma série de coisas, você pode preparar uma parte, vender sua massa, você pode fazer uma série de coisas em termos de tecnologia. E, por último, esses são os meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. E a gente preparou uma surpresa, mas eu tenho que ver se vocês vão topar. Fechamos aqui? Alguém tem dúvida? Então, vou parar um pouco a gravação para a gente conversar um pouco.